Olá, meus amores! A nossa aula de hoje é de geografia. Vamos lá? A nossa aula de hoje é sobre indústrias. O que é indústria? É a atividade econômica na qual, por meio do trabalho, as ações humanas transformam matéria-prima em bens ou produtos comercializáveis. Ou seja, é na indústria que faz a transformação da matéria-prima em produtos que vão ser comercializados. Aqui, nessas imagens, temos exemplos de produtos que foram transformados a partir da matéria-prima em suas indústrias. Isso mesmo. A indústria é uma atividade econômica na qual, por meio do trabalho, as ações humanas transformam a matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para a transformação. É o primeiro elemento usado em um processo de industrialização. A matéria-prima é proveniente da natureza por meio do extrativismo. Esta matéria-prima pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Os bens ou produtos fabricados pela indústria podem ser destinados tanto para outras indústrias, como também para o comércio. Matéria-prima e comércio. Escolhemos uma matéria-prima aqui para mostrar a vocês o processo desde a plantação até chegar ao comércio. Qual foi o produto escolhido? O trigo. Aqui está mostrando primeiro a plantação do trigo, depois a colheita. Em terceiro passo, esses trigos são levados para um armazenamento, onde daí o transporte busca e leva para a indústria, onde esse trigo vai ser transformado em farinha. A partir daí vai ser lançado nas fábricas, onde vai ser para a fabricação de bolos, pães, biscoito, etc. Para finalmente se tornar em um produto que vai direto para o comércio e finalmente para a nossa casa. Então, este é o caminho que um produto faz, que uma matéria-prima faz até chegar às nossas casas. É por meio da atividade industrial que são fabricados alimentos, remédios, vestuários, carros, brinquedos e etc. Claro que aí são alguns exemplos de transformação de produtos. Ou seja, existem vários tipos de indústria, vários tipos de produtos que são transformados nas indústrias. Estes são alguns exemplos. Para funcionar uma indústria é preciso energia, mão de obra, local apropriado, capital de giro, transporte e matéria-prima. Ou seja, eu quero abrir uma indústria, mas eu não posso, eu tenho que escolher o local onde ele vai ser colocada. A minha indústria não pode estar nos centros urbanos. Ele precisa estar no local onde a população não esteja tão próxima. Por quê? Porque dependendo do tipo de indústria, pode liberar algumas substâncias que podem prejudicar a saúde da população. Então eu tenho que escolher primeiro o meu local onde vai ser instalada a minha indústria. Segundo, preciso ter o capital de giro, ou seja, o dinheiro ao qual vai circular, onde eu vou comprar matéria-prima, pagar minha mão de obra, o transporte, entre outras coisas. Exatamente. Precisa de uma energia certa, apropriada para um funcionamento de uma indústria, já que quando ela está em funcionamento, ela não pode parar. Ela precisa ter energia apropriada. Muitas delas atualmente utilizam a energia solar, que não é prejudicial ao meio ambiente, mas também é utilizada muita energia do petróleo e a energia mineral, do carvão mineral. Também não pode faltar para o funcionamento de uma indústria a mão de obra. Mesmo tendo máquinas para a produção em grande escala, precisa-se ter a ação humana, os operários para trabalhar na indústria. Transporte é para buscar matéria-prima, levar até a indústria e levar o produto da indústria até o comércio. Então, o transporte também é de grande importância. A matéria-prima é o fator total para que a indústria possa transformar a matéria-prima no produto a ser vendido. Observe essa imagem, tá vendo? Aqui é um polo industrial. Observe que essa indústria está afastada das residências, porque ele precisa sim de um local apropriado para a sua instalação.
As indústrias existentes em determinados locais formam os parques industriais. É em São Paulo, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte que encontramos a maior parte das indústrias do nosso país. Mas também não podemos esquecer das cidades de Curitiba, Salvador, Recife, Manaus e Porto Alegre. Aqui na nossa Bahia destaca-se Camaçari, que tem um grande polo industrial. Observe que onde tem as indústrias é mais afastado do centro, é mais afastado das residências, tá bom? Por causa, como eu falei, das substâncias que são lançadas pelas indústrias. Hoje, muitas indústrias estão pensando no meio ambiente, então muitos recursos utilizados nas indústrias são próprios para evitar o prejuízo no meio ambiente. Tipos de indústria. Os principais tipos de indústrias são extrativas, as de base, de bens intermediários ou de capital, a de transformação, de bens de consumo e construção civil. Esses são alguns tipos de indústrias. Vamos conhecer cada um desses tipos de indústria. Indústrias extrativas. São aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta. O exemplo do ferro, como podemos ver aqui, ó, nesse exemplo. Então, aqui está extraindo da natureza o ferro. Daí vai para outro tipo de indústria. Indústrias de base. São aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matérias-primas para outras indústrias. Por exemplo, após ser retirado da natureza, a indústria extrativa, o ferro é utilizado em indústrias siderúrgicas ou metalúrgicas, ou seja, já vão ali ser a transformação na indústria de base. Então, aqui é tirada da natureza, é enviada para a indústria de base, que ali vai ser transformada em um produto mais sólido para ser enviada para outro tipo de indústria. Bens de capital, ou também conhecida como bens intermediários. Essas indústrias utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base, ou seja, naquela primeira indústria que vocês viram, na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. Então, ali daquele processo já vai ser para essa aqui que vai ser transformado em materiais que vai para outra indústria, a de transformação. A indústria de transformação, ou de bem de consumo, que assim também é conhecida, são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral, como indústrias de automóveis, alimentos, tecidos, equipamentos eletrônicos. Esses são os tipos de indústrias que são chamadas de transformação ou de bens de consumo. Quando falando-se nesses bens de consumo, ele pode ser bens duráveis e bens não duráveis. E quais são os bens duráveis? São aqueles que duram muito tempo. Exemplos são os carros, né? São as indústrias automobilísticas que constroem os carros e eletrodomésticos. Esses são mais duráveis. Mas também temos os bens não duráveis, que são os alimentos e remédios. Indústria da construção civil. São ligadas às edificações, seja de pequeno, médio ou grande porte. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto e de funcionamento, podendo dizer que é o grande gerador de empregos, porque ela cresce a cada dia mais. E, por último, a indústria de ponta. O que são essas indústrias? São aquelas que têm como foco a alta tecnologia e que vêm crescendo nos últimos anos. Envolve altos investimentos e mão de obras especializadas. São produtos destas empresas e são relacionados à aviação, computação, telefonia e navegação. Viram? Essa é uma das indústrias também de grande importância atualmente, porque vem crescendo no decorrer, já que a tecnologia, né, está dominando o mundo atualmente. A indústria e seus impactos ambientais. Certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente, como havia dito, né? Por que prejudiciais? Porque podem emitir no ambiente de forma descontrolada gases poluentes,
ou que despeje os seus dejetos nos rios, prejudicando o meio ambiente. Mas algumas indústrias estão tomando cuidados para isso, ou seja, estão aprimorando suas técnicas de produção e diminuindo as agressões ao meio ambiente. Muitas estão pensando no futuro e evitando essa poluição, a poluição dos rios, também evitando eliminar no ar, na atmosfera, os gases poluentes, entre outras medidas. Uma também que pode se caracterizar é a forma de energia que está sendo utilizada em algumas indústrias. Muitas delas estão optando para ter uma energia sustentável. Qual é? Aquela que utiliza os ventos e a energia solar. Mas sabemos que ainda existe muito a melhorar em relação às indústrias, porque ela ainda é de grande impacto na natureza, ou seja, muitas indústrias ainda vêm poluindo o meio ambiente. Então é preciso que os donos das indústrias tenham consciência que o planeta precisa ser preservado, mesmo dependendo desse progresso que vem através da indústria. Essa foi a nossa aula falando sobre a indústria, tipos de indústria e a importância da indústria para uma sociedade. Gostaram da aula de geografia de hoje? Então, aprenderam muita coisa, não foi? Beijos e até a próxima aula!